Olá, eu sou a Isadora e hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes que chegam aqui na Borderless sobre a naturalização brasileira. Vamos lá? Primeira pergunta: quais são os requisitos para a naturalização brasileira? Para ser elegível à naturalização brasileira, é necessário ter residido legalmente no país com RNE ou RNM por tempo indeterminado por pelo menos 4 anos, ser maior de idade, comprovar capacidade civil plena, não ter condenação criminal e comprovar o domínio da língua portuguesa. Quanto tempo demora o processo de naturalização brasileira? Como a gente falou no último episódio, o prazo estabelecido pela lei é de 180 dias, mas na prática o tempo de processamento varia de acordo com a demanda e morosidade das autoridades administrativas, podendo levar de alguns meses até alguns anos. É importante ter paciência e estar preparado para seguir todas as etapas do processo e saber que sempre é possível contratar um advogado e ajuizar uma ação caso sejam superados os 180 dias sem que haja responsabilidade do requerente pela demora. Meu pedido foi negado, o que fazer? Se seu pedido de naturalização brasileira foi negado, você tem o direito de recorrer da decisão. O primeiro passo é verificar o motivo da negativa e se há possibilidade de apresentar novos documentos e informações que possam alterar o resultado do processo. Em geral, o órgão responsável pela análise do pedido de naturalização brasileira é o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Federal. Em caso de negativa, você pode apresentar um recurso administrativo no prazo de 10 dias, a contar da data da ciência da decisão, apresentando argumentos claros, fundamentados e documentos que possam reverter a decisão inicial. E, caso o recurso seja novamente negado, é possível buscar auxílio jurídico e ingressar com uma ação judicial para tentar reverter a decisão judicialmente. Como comprovar a proficiência em língua portuguesa para a naturalização brasileira? Bom, a proficiência em língua portuguesa pode ser comprovada através de exames específicos de proficiência, como é o caso do CELP-BRAS, ou de outras certificações reconhecidas pelo governo brasileiro. Também é possível comprovar através de diplomas de graduação, ensino médio, pós-graduação feitos aqui no Brasil e de cursos de português fornecidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação. Lembrando que as pessoas provenientes de países de língua portuguesa estão dispensadas desse requisito. Quais são os documentos necessários para a naturalização brasileira? Bom, os documentos incluem a Carteira de Registro Nacional Migratório válida, passaporte do país de origem, comprovante de residência no Brasil por todo o tempo exigido, certidão de antecedentes criminais do país de origem e das localidades onde a pessoa residiu aqui no Brasil e o certificado de proficiência de língua portuguesa. Além desses, outros documentos podem ser exigidos dependendo do caso específico. Quanto custa o processo de naturalização brasileira? Bom, não há custo para o processo de naturalização. O que tem custo são as certidões necessárias para instruir o processo e vale também entender se você vai fazer o processo de forma independente ou se vai contratar um serviço de consultoria especializada, que é sempre recomendável para evitar erros na instrução do pedido, indeferimento indevido, demora e principalmente a violação de direitos pelos órgãos administrativos. Era casada com um brasileiro, mas me separei. Posso fazer o pedido de naturalização? Bom, essa é uma pergunta importantíssima. Nesse caso, se você não tiver outra condição de redução de prazo, como um filho brasileiro ou ser proveniente de país de língua portuguesa, você vai perder o direito à redução de prazo de 1 ano para naturalização, tendo que demonstrar daí no mínimo 4 anos de residência. Além disso, tem um detalhe. Se o seu RNM indeterminado não for atrelado ao seu casamento ou união estável com o brasileiro, e você estiver há mais de 4 anos no Brasil, você tem o direito mesmo assim e pode seguir tranquilo. Mas, se o seu RNM tiver base no casamento com o brasileiro, você deve, antes de fazer a naturalização, solicitar um novo RNM por tempo indeterminado com outra base legal e comunicar à Polícia Federal sobre o seu divórcio ou dissolução de união estável. Refugiados podem fazer o pedido de naturalização? Sim. Quem tem a condição de refúgio reconhecida pelo CONARE não só pode pedir naturalização, como também tem a facilidade de ter a dispensa do certificado de antecedentes criminais do país de origem e também a da apresentação de passaporte. No caso das pessoas que têm um refúgio reconhecido, a contagem do prazo de residência para naturalização tem início da data da apresentação do protocolo do pedido de refúgio e não da decisão do CONARE. Se você quiser saber mais sobre o processo de naturalização, sobre cidadania brasileira, imigração e legislação migratória, deixa aqui seu comentário ou entre em contato com o nosso time e se inscreve no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Borderless Citizen, seu destino único para uma gama completa de soluções de imigração e de cidadania brasileira.